Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira. Quinta-feira, depois da super quarta, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Sem grandes surpresas para a tomada de decisão, 0,25% de alta lá nos Estados Unidos. Então nós tivemos ali um aumento de 25 pontos base no intervalo dos juros para a economia norte-americana. E aqui no Brasil, manutenção, o Banco Central manteve, como a gente fala no mercado popularmente, a sua taxa de juros. Nós tivemos, inclusive, um comunicado que nem se deu conta das preocupações do Executivo Nacional. O que foi tomado ali pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como um comunicado preocupante que não levou em consideração os ganhos nas receitas do governo, na arrecadação nacional e também tudo que está sendo proposto pela equipe econômica. Mas nós tivemos um pequeno detalhe que estava sim presente nesse comunicado do Copom, que foi a reoneração dos combustíveis, que segundo o comitê foi tomada, claro, como uma decisão acertada pelo Executivo Nacional para a saúde das nossas receitas federais e também para a estabilização do mercado com essa anomalia que foi criada na gestão anterior da não tributação dos combustíveis. Então nós temos esse cenário um pouco complicado. O comunicado, segundo alguns analistas, ele veio duro demais, ele veio muito duro, ele ficou firme ali nas convicções do Comitê de Política Monetária, ele foi firme com essa perspectiva para juros no Brasil, dizendo que nós estamos em uma estabilidade, que essa estabilidade ela deve ser mantida e, se necessário, se a inflação voltar a subir ou se os dados eles não vierem agradando ao comitê e também dando uma perspectiva positiva para o movimento inflacionário aqui no Brasil, nós podemos ver os juros ainda maiores aqui no Brasil. Então, esse ponto específico ele foi tomado com uma certa afronta do Banco Central para o Executivo Nacional, para a equipe econômica. No entanto, é um ponto que já vem presente no comunicado desde a manutenção, desde que nós atingimos a estabilidade dos juros no Brasil. Esse mesmo trecho com as mesmas palavras falando sobre a possibilidade de novos aumentos posteriores, caso os dados eles vierem em desacordo com as perspectivas do Banco Central, ela já estava presente desde a manutenção lá no ano passado. Então, não é um movimento isolado, não é um movimento que ele apareceu agora nessa última decisão, nesse último comunicado, e claro, não deve ser um movimento que faça muita importância na tomada de decisão do investidor no dia de hoje. Os juros estão reagindo de forma negativa a essa tomada de decisão, a essa postura do Banco Central e também a postura de combate do Executivo Nacional nas figuras que são da base governista e também do ministro da Fazenda. Então nós vemos hoje os juros disparando, principalmente nas curvas longas, nas pontas longas aqui dos DIs futuros, e isso está pesando bastante para o nosso mercado brasileiro. Então, dois principais assuntos do dia de hoje: as repercussões da tomada de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e as decisões aqui também para o Brasil, mais isoladamente para o nosso mercado especificamente, porque não faz muito preço nos mercados internacionais. O que é mais importante de forma global é Estados Unidos, o que é mais importante para nós aqui no Brasil é essa perspectiva de manutenção, de aumento ou de queda de juros aqui para o nosso país. O que era esperado por alguns analistas, aquela perspectiva do Comitê de Política Monetária de talvez os juros caírem nas próximas reuniões, ela não existiu, ela não apareceu no comunicado. Então o comunicado disse que efetivamente vai manter e, se preciso, vai aumentar, sem perspectiva para queda, para cortes ainda na taxa de juros brasileira. Lembrando, nós estamos com uma taxa real de juros no Brasil superior a 8%, isso é uma das maiores do planeta. E aí, se é necessária ou não para conter o avanço da inflação, para estabilizar a economia, é uma discussão muito longa e que está sendo, claro, travada no executivo, nas casas de análise, nos grandes bancos e, claro, nas TVs de mercado financeiro. Agora eu coloco a gente também na jogada, que nós sempre trazemos essas discussões, se é necessário ou não os 8% de taxa real. Gostaria de perguntar a todos que estão no nosso chat e já deixar um alô para o Regis, para o Matos, para a Maria GR, também está sempre por aqui, para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. 8% de juros são necessários para estabilizar a economia ou há espaço para corte de juros? E se nós cortarmos esses juros, quais seriam os efeitos? Seriam mais positivos ou negativos? Qual a avaliação de vocês? Então, nós temos, claro,
Um banco central que reforça a sua independência, faz a manutenção de uma taxa de juros, indica a possibilidade de novos aumentos caso a economia ela reaja de uma forma que ainda não está sendo prevista, está fora das perspectivas do Banco Central, e também fala sobre o sistema brasileiro aqui de bancos, claro, motivado por aquela grande crise que se iniciou nos Estados Unidos e se espalhou ali para a Europa, especificamente para a Suíça com o Credit Suisse. Então nós tivemos também essa ponderação sobre o sistema bancário brasileiro. Na opinião de alguns analistas, o sistema bancário brasileiro ele está, de certa forma, isolado do restante do planeta por, já estar acostumado com essa volatilidade muito alta nos juros dos títulos públicos. 2, estar bem isolado e ter um sistema bancário muito centralizado. Nos Estados Unidos nós temos um sistema muito pulverizado, então vários pequenos bancos formam uma malha financeira para todo o país. Aqui no Brasil a gente não tem esse sistema, nós não temos muitos bancos regionais, nós não temos esses pequeninos bancos que atuam ali em determinadas áreas, então isso traria mais segurança para o Brasil. Tem gente falando ambiente seguro no Brasil, kkkkkkkk, tá dando risada aqui, mas, no entanto, todavia, em comparação com o restante do mundo, segundo alguns analistas, o sistema financeiro, estou falando especificamente sobre os bancos, é um pouco mais seguro do que nos Estados Unidos e também na Suíça, tendo, claro, de fazer essa manutenção, a intervenção para falar sobre isso. Tem gente falando que é cedo para cortar juros, tem gente falando que precisa cortar juros imediatamente por conta do crescimento do Brasil, não é possível investir com uma taxa real de 8%, então está bem dividido as opiniões aqui, mais gente falando sobre essa manutenção com bons olhos, como uma decisão acertada do nosso Banco Central. E agora falando sobre as repercussões, o que aconteceu no planeta depois dessa tomada de decisão de juros nos Estados Unidos. Nós tivemos o continente asiático reagindo de forma completamente positiva, todos os principais índices aqui em patamar positivo. Um único ainda que está se distanciando, Japão. O Japão fechou no negativo, gente, 0,17%, não reagiu bem à decisão. E claro, o mercado tem as suas próprias dinâmicas e tivemos uma queda de 0,17%. Na China, 0,64% de alta para Xangai, SZSE Component 0,94%, Hang Seng subindo 2,34%, Taiwan 0,66% e KOSPI na Coreia 0,31%. Já para a Europa nós tivemos aqui um dia um pouco dividido. DAX em estabilidade, 0,02%, ainda em funcionamento, então todos esses índices europeus ainda estão funcionando neste momento, ainda estão com as suas operações em curso, 0,02% de alta para DAX. Nós temos FTSE no Reino Unido, 0,83% de queda. E lembrando, a inflação, se aqui já está ruim, no Reino Unido está pior ainda, gente. Nos últimos 12 meses, um agregado de 10,4% de inflação, segundo a última divulgação. O mercado estava esperando ali uma divulgação próxima dos 9,9, então de 9,9 para 10,4 já é bastante caminho, então veio bem acima das expectativas a inflação lá no Reino Unido. É um grande problema esse processo inflacionário na Europa, por isso Christine Lagarde, lá do Banco Central Europeu, ela reforça sempre a necessidade de aumentar cada vez mais os juros para conter esse processo. Nós tivemos na semana passada a tomada de decisão do Banco Central Europeu aumentando os juros em 50 pontos base. Então nós temos Banco Central Europeu aumentando seus juros, Banco Central norte-americano, Federal Reserve, aumentando também os seus juros, Banco Central inglês não está ali sob a gestão do Banco Central Europeu, também aumentando seus juros no dia de hoje em 25 pontos base. O Brasil está fazendo a manutenção, está mantendo os seus juros altos, então todo o mundo está complicado em relação a juros, está complicado em relação à inflação, que é um dos principais adversários neste momento. CAC 40, 0,05% de alta, também apresentou para este mês de fevereiro dados inflacionários acima das projeções do mercado. Índice Eurostoxx, 0,30% de alta. Então, o ritmo está bem mais comedido, bem mais cauteloso do que nós esperávamos, claro, com um reforço ali da decisão que já era esperada para o Banco Central norte-americano. Já lá nos Estados Unidos, alívio, respiro, todo mundo aliviado depois dessa tomada de decisão. A oscilação, a volatilidade durante o pronunciamento de Powell, ela foi muito grande, ora positiva, a hora o sentimento se invertia, virava para o negativo, a hora que ele estava falando sobre o sistema bancário, até
contradizendo a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos. Então nós tivemos uma bela bagunça no dia de ontem, volatilidade muito acentuada. Hoje o dia é majoritariamente positivo, pelo menos por enquanto. Lembrando, nós temos pregão até às 5 horas da tarde, então tudo pode mudar, qualquer coisa pode acontecer. Neste momento, 1,19% de alta para o índice Dow Jones, S&P 500 1,40% de alta e Nasdaq, bolsa voltada à tecnologia, que normalmente força mais essa pressão dos juros, ela sofre mais com o aumento dos juros. Mesmo com os juros aumentando, está reagindo positivamente, 2,11% de alta para a Nasdaq, que tem algumas empresas mais voltadas a um processo de crescimento, algumas companhias até do setor de tecnologia. Então, viés positivo em todo o mercado norte-americano. E quando a gente está bem próximo do mercado norte-americano, a gente está bem próximo para o mal. Então o mercado norte-americano está caindo, o Brasil está caindo junto. Agora, quando sobe, o que é natural de se pensar? Que o Brasil vai estar subindo junto, mas não é o que está acontecendo. Neste momento, 0,67% de queda para o Ibovespa. E olha só, estava ensaiando, veio aqui, testou, deu uma olhada, voltou, não conseguia romper os 100 mil pontos e agora nós estamos para baixo dos 100 mil pontos, 99.529, para quem estava esperando esses 100 mil pontos irem embora. Tem gente falando que nós vamos até os 98, tem gente falando que vamos até os 96, prontos, claro, para ir às compras. Tem muita gente no nosso chat que está esperando esse índice cair até os 96 pontos para dar uma bela de uma revisada na sua carteira de investimentos. Neste momento, 99.529. Tem gente pedindo para eu dar um F5, que a bolsa está subindo. Não está subindo, não tem jeito, não tem F5, não tem contra o Altidel que faça o mercado dar uma reagida. No dia de hoje, 0,67% de queda, alguns ativos perdendo muito valor. Por que isso? Claro, instabilidades entre os dois poderes, entre o Banco Central, que é a instituição responsável pela política monetária brasileira, e também, claro, entre o nosso executivo, tomada de decisão, comunicado muito duro. O que aconteceu com a cotação dos nossos juros? Com os DIs futuros, eles estão lá na lua. Então, 0,72% de alta para os DIs negociados ainda para 2023. E esse movimento verdinho, lembrando, toda vez que está verdinho aqui os juros, não é uma boa notícia para o nosso mercado. Então, 1,54%, 0,98, nós temos aqui lá na ponta longa, agora dando uma desestressada, mas até os 10 anos estamos com todos os DIs negociados em patamar positivo acima do que eram negociados na tarde de ontem. Então 0,91%, os juros futuros estão pegando pesado com o nosso mercado. Quem sofre mais? Magazine Luiza, 11,70%, Gol, 7,67%, Azul, depois de fortes altas no mês de março, está recuperando aos poucos esse movimento de queda, está corrigindo aos poucos esse valor agregado nesse comecinho de mês. Azul continua esse movimento de queda, 6,51% de queda neste momento para Azul. E Dux, setor de educação, muito sensível a juros, disparou no começo do mês por conta de uma expectativa para o novo arcabouço fiscal e uma expectativa para a nova reforma tributária, e agora cai com essa curva de juros, dando uma estressada, a ponta longa dando uma bela de uma empinada. Então, Idux, 6,40%. Esse mesmo movimento se repete para todo o setor de varejo. Então, nós temos aqui, Magazine Luiza, 11,98%. Nós temos, como eu mencionava, Via Varejo, 6% de queda, Pets, 5,41% de queda. Nós temos vários ativos aqui saltitados no nosso mapa do setor de varejo que estão em queda no dia de hoje. Notícia importante do setor de varejo, nós tivemos Lojas Marisa que devem fechar uma série de lojas aqui no Brasil, cerca de 25% do seu portfólio de ativos físicos. Então nós temos aqui 17... alguns ativos já, perdi o número aqui, mas daqui a pouco eu trago o número exato de lojas a serem fechadas, que estão com essa expectativa de fechamento por Lojas Marisa, mas uma notícia negativa para os investidores, para a companhia, pode ser até interpretada de forma positiva, um contingenciamento de seus gastos, um equilíbrio ali nas suas contas. No entanto, claro, o setor de varejo como um todo sofrendo bastante no dia de hoje. Lado positivo, quem que vem por aqui? BIF, 3,72%, notícia importante para o Brasil. Nós tivemos a China liberando as negociações, suspendendo o embargo à carne bovina brasileira. Então nós temos nessa madrugada esse processo que já era aguardado, o mercado já reagia à possibilidade do mercado chinês
absorver parte da oferta brasileira por conta da gripe suína que está começando por lá, está atingindo algumas áreas no continente asiático, principalmente na China. Então nós já vimos com esse movimento mais positivo. Hoje, com a suspensão desse embargo, BIF está reagindo positivamente. No entanto, algumas outras companhias estão no negativo ainda, principalmente aquelas que têm mais demanda focada no mercado norte-americano. Nós tivemos resultado de JBS ontem que demonstrou que as coisas estão um pouco apertadas e as perspectivas também não são muito positivas. Hoje, JBS recupera um pouco, mas outros ativos caem e caem forte no dia de hoje. Quedas superiores ali a 3, 4, 5%. Esse é o cenário para o nosso Ibovespa. Daqui a pouco eu trago mais atualizações e alguns pitacos também sobre o nosso mercado de criptoativos, que eu sei que tem bastante gente ansiosa para falar de cripto. O Bitcoin está disparando, mas será que é justa essa alta no mercado de cripto? Será que dá para confiar no Bitcoin a 26, 27, 28 mil dólares? Será que é fundamentada essa forte alta? Depois do nosso intervalo a gente fala um pouco sobre isso. Um abraço para vocês. Curtam agora os nossos anúncios dos patrocinadores. Nosso ambiente de negociação atende às boas práticas de melhor execução, Best Execution, ITCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos dos mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui em Luxemburgo, a CCB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estoque trazendo as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no nosso mercado nacional e internacional. Ibovespa neste momento em queda 0,74%. Se nós viermos aqui dar uma olhada no nosso dólar futuro, 0,42% de alta, R$ 5,27, exatamente 5,273 esses os contratos negociados para o dólar futuro. Lembrando desse pequeno detalhe. No ano, o dólar comercial aí perdendo um pouquinho de valor, 1,93%, mas se nós dermos uma expandida aqui no nosso ranking de moedas, eu sempre gosto bastante de trazer o ranking de moedas, se o meu telão me ajudar neste momento, eu acho que não vai rolar, hein, rapaziada? O ranking de moedas, será que eu consigo abrir neste momento? Neste mês, olha só, cenário bem dividido da cotação dos principais ativos monetários do planeta em comparação ao dólar. E em japonês ganhando bastante valor, 4,32% de alta. O euro também ganhando um pouco de valor, recuperando aquelas fortes quedas do final do ano passado, do comecinho deste ano. Euro 3% de alta em relação ao dólar, em comparação ao dólar, ganhando um pouco de força em relação à moeda norte-americana. Libra esterlina, 2,42% de alta também para a libra esterlina. Onde é que está o real brasileiro? Onde será que está o Brazilian Real? Está aqui, ó, em patamar negativo, alguns dos poucos ativos aqui, pelo menos desse nosso ranking,
que estão em patamar negativo em relação à moeda norte-americana. Real brasileiro 0,51% de queda, isso no comparativo do mês de março. Lembrando, só pegando os dados deste mês de março. Quem perde mais valor, peso argentino, 4,23% de queda só neste mês de março. Lembrando, nós temos esse cenário aqui para este mês e o peso argentino é a moeda que mais perde valor. E aí nós temos nessa jogada, nesse ranking, o peso mexicano, o rublo russo, tem a lira da Turquia, nós temos aqui o real brasileiro, o dólar australiano, tem bastante moeda por aqui. Esse é o cenário basicamente neste momento. Quem ganha mais valor em japonês, quem perde mais valor é o peso argentino. E agora, para bater um papo, dar um panorama, dar um esclarecimento para nós em visão, olhando um pouquinho mais para esse nosso Ibovespa, gostaria de convidar à nossa tela Victor Paganini, analista da Quantitative. Victor, muito obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Dia importante, perdemos os 100 mil pontos. Estava todo mundo esperando para sair dessa zona dos 100 mil pontos. Nós perdemos os 100 mil, neste momento, 99 mil pontos, Victor. É interessante a gente comentar sobre isso, né? O mercado já estava dando esses indicativos aí nas últimas semanas, né? Qualquer movimento de alta aí do S&P, eu estava até acompanhando você falando a última vez em relação aos índices globais, então qualquer movimento de alta do S&P aí acaba não tendo essa correlação aqui, né, nas últimas semanas com o índice. Então o que a gente tem percebido, né, é que muito tem se influenciado aí a questão dessa incerteza política, né? Esse enfrentamento, esse embate aí entre o Banco Central e a ala política, né, com a questão de reduzir ou não os juros. Então tudo isso tem gerado aí um desgaste para o mercado, né, que não tem respeitado aí de fato né, o acompanhamento, digamos assim, do mercado lá fora, né, que apesar de sofrer aí com a elevação de 0,25 do base point aí, hoje, né, está em alta, aí, uma alta até consistente para os índices americanos. Outra coisa que é legal comentar também é que apesar da gente estar com juros em alta aí, né, subindo 1%, os juros, na verdade, ele vem caindo aí nas últimas semanas e mesmo assim o índice Bovespa vem caindo. Então, o que mostra de fato aí que realmente tem alguma coisa por trás bem turbulenta aí no cenário doméstico que está sendo impactado em função disso, e não só unicamente ao movimento de realização, né, de risk-off ligado no cenário macro global. Maravilha, a gente está numa briga de faca, né? O governo dando de um lado, o Banco Central tentando resistir de outro. A gente fala sobre arcabouço fiscal, se vai ser divulgado nesta semana, se vai ficar para a próxima. O mercado está preocupado com essas questões. Nós tivemos, inclusive, Fernando Haddad falando que era preocupante esse comunicado do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, porque o Brasil tinha sim feito a lição de casa, aumentou a sua arrecadação. Eu tenho um dado importante, inclusive, da arrecadação brasileira, que subiu em patamares reais mais de 1,20%, 1,2%. Então, a arrecadação subindo, no entanto, ainda há muitas preocupações. Ou seja, o que vamos fazer com esse dinheiro? Se as contas públicas elas ficarão ali em patamar saudável até o fim do ano, se os gastos excederão a arrecadação, se nós teremos um arcabouço fiscal a partir desse meio de ano, em que momento, qual será esse arcabouço, nós teremos reforma. São muitas dúvidas ainda que não são compensadas por uma leve elevação na Receita Federal, que acho que é isso que o mercado está mais preocupado. Não é quanto que o governo está ganhando mais de dinheiro, quanto que ele vai fazer com aquele dinheiro e se ele tomará as decisões mais responsáveis possíveis. Então a gente tem um momento aqui de certa incerteza e Bovespa agora apertando um pouquinho mais o calo, 0,82% de queda. Vitor, agora essas grandes dúvidas, o pessoal já está jogando aqui, não, 96, 90 mil pontos, tem gente falando que vai até os 98, tem gente falando que vai até os 80, passamos dos 100 mil pontos, e aí, até onde nós vamos, o que o gráfico pode nos mostrar sobre esse movimento para a Ibovespa? A gente estava ensaiando, como você mencionou, a gente já estava esperando esse índice cair para abaixo dos 100 mil pontos, era até descorrelacionados ali em relação ao que acontecia lá nos Estados Unidos. Passamos dos 100 mil, para onde vamos? A gente já tem alguma clareza em relação a esse movimento, pelo menos por enquanto? Vamos lá, eu acho que é interessante a gente colocar os gráficos na tela para ter uma visão, perfeito, né? Fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Então, eu vou trazer aqui algumas abas do índice, tá? Vou alternar entre duas aí para que fique mais fácil o desenho.
Então, na verdade, o que a gente tem aqui para o índice, né, é uma tendência de baixa bem declarada, né, em todos os time frames. Aqui eu estou com um gráfico diário na tela, então é bem evidente aí que a gente tem esse movimento descendente, né, desde que havia sido feito um topo, né, uma máxima ali do movimento em 115 mil pontos. Então, dentro dessa zigue-zague descendente, a gente tem uma figura de canal de baixa, certo? Topos e fundos descendentes bem balizados aqui por essa figura de canal de baixa. E a princípio totalmente na mão do vendedor, e aí o que você falou, né? Recentemente aí, ontem na verdade, a gente já teve aí, né, o reteste dos 100 mil pontos e hoje abaixo dos 100 mil pontos. Então o que a gente pode comentar de acordo com isso, né? Acho que isso ressalta ainda mais essa fraqueza, né, e não acompanhamento, não correlação mais recente, né, com os mercados lá fora, que hoje sobe. Então a gente que trabalha com isso aí dia a dia, a gente vê que os últimos movimentos do índice de alta foram movimentos muito fracos, tá? E sem nenhum tipo de presença de força compradora sólida, né? A gente teve até um movimento um pouco mais volátil aqui no dia 15, tá, desse mês, e logo em seguida, né, o Ibovespa ele chegou a testar aqueles 100 mil pontos, né, 100.800, chegou a repicar ali 3%, né, em questão de menos de 2 pregões, e logo em seguida já, né, realizou tudo de novo e ainda perdeu o mínimo. Então isso mostra realmente essa fraqueza do índice, né? E eu acho que muito mais pela questão aí da incerteza do ambiente doméstico que a gente vive nesse presente momento, obviamente, né, atrelado aí a esse efeito, né, de recessão global aí. Então, assim, tecnicamente falando, pessoal, eu vou alternar entre duas telas aqui. Primeiro ponto aqui, né? Eu gosto de usar bastante esse indicador de OBV aqui, tá? Que ele é um antecessor de tendência, né? Ele algumas vezes consegue mostrar para a gente aí movimentos, né? Prever movimentos futuros. Então esse OBV, quando a gente estava aqui na faixa de 102 nesse pullback, o OBV ele já tinha mostrado a perda justamente dessa região de 100 mil pontos, né? Repara como que esse OBV estava bem vendedor aí, bem para baixo. Então ele já tinha feito esse movimento, né? Já tinha antecipado, e a princípio estava bem evidente aí pela fraqueza na retomada do índice nos poucos dias de alta que o mercado ia perder os 100 mil pontos. Agora a questão será que vai continuar abaixo de 100 mil pontos, né? Será que foi só pegar a liquidez ali, né, revisitar e vai voltar? Isso a gente não tem como ter certeza. Eu acho interessante, né, a gente esperar pelo menos até aí semana que vem para ver se de fato a gente consegue, né, uma luz no fim do túnel, digamos assim, para que esse mercado aí de repente consiga ensaiar um fechamento de semanal defendendo 100 mil pontos. A princípio a gente tem essa tendência de baixa bem declarada, tem um fundo de canal aqui, está nessa faixa de 99, faixa atual. O volume financeiro também dessa queda na última realização não está acima da média, está bem fraco, tá? Mas é evidente que a gente está refletindo uma série de questões aí, principalmente agora, né, decisão aí das taxas de juros no mercado americano, aqui no mercado local. Então, a princípio, acredito eu que se a gente continuar nesse movimento descendente, é bem provável que a gente venha buscar aqui 98 mil pontos. Acho que 98 mil pontos tem sim um pouco mais de consistência de barreira de força compradora. Acredito que aqui, se o mercado continuar nesse compasso e nada de surpreendente acontecer aí no sentido, né, da compra no sentido positivo, em termos aí de notícias, de economia nos próximos dias, é bem provável que a gente venha buscar o 98 aqui logo de cara, e aí sim eu acredito que o 98 possa ter algum tipo de reação de força compradora, tá? Agora, é um momento de certeza, né? Voltando a falar aí, a gente tem o mercado atualmente abaixo de 100 mil pontos, mas a gente não tem a certeza de que esse mercado vai fechar, vai realmente, né, perder esses 100 mil pontos, vai para 98, vai para 95, né? Então, eu gosto bastante de usar também o parâmetro histórico do gráfico para ter um pouco de uma ideia do que pode acontecer. Então, aqui, quando a gente teve um movimento semelhante, no mês 7 de 2022, a gente teve a violação, digamos assim, desses 100 mil pontos, né? O mercado chegou a trabalhar aqui até em 95, ele buscou 98, 95, e logo em seguida ele conseguiu se recuperar e voltou para cima de 100 mil pontos, quando a gente teve aquela reversão de tendência, e aí o mercado voltou lá para 120. Então, até pelo semanal aqui isso fica bem evidente, né? A gente fechou um candle de semanal aqui abaixo dos 100 mil pontos, né? E logo em seguida a gente não teve a confirmação desse candle, né? Que é esse cara vermelho aqui. Então a gente já teve uma reação de força compradora e depois tivemos até um movimento muito forte de alta, né? Que foi bem interessante para o índice. Então, a princípio, eu acho,
né, que ainda não dá, na minha cabeça, ainda não dá para considerar a perda dos 100 mil pontos em confirmação, vamos para 95, vamos para 90, para 80, eu acho que a gente tem que esperar aí pelo menos mais uma semana ou duas, porque pode haver um movimento bem semelhante do que esse movimento aqui, que estava em 100 mil pontos, que chegou a trabalhar nessa região e retomou, né? Então, a gente tem que lembrar também, claro, sem puxar nenhuma recomendação, nenhum viés, a gente tem que lembrar também que no auge da pandemia, ali, na incerteza, né, em 2021, ali, começo de 2022, a gente tinha um mercado, óbvio, com seus problemas atual aí, que tem, mas com muito mais incerteza do que a gente tem hoje, né? E hoje a gente tem esse mercado aí praticamente nessa faixa de preço, né? Então, acho que temos talvez um pouco menos de incerteza, já contornamos aí, o Brasil já se mostrou, né? Apesar dessa política atual que é muito incerta, e a gente já se mostrou de fato aí que conseguimos, né, passar por esse problema de pandemia. Então, a princípio, eu acho interessante sim esperar pelo menos uma semana aí, até como que vai ser a reflexão dos big players frente a esses dados que estão saindo agora, que estão muito quentes aí, né, e as questões governamentais também, políticas, para a gente ter uma certeza, tá? Agora, 98 mil pontos é o próximo alvo aí, sem dúvida. Maravilha, Victor Paganini, se puder descompartilhar a sua tela para nós nos despedirmos. Eu agradeço imensamente pela participação de hoje, dando esses esclarecimentos. Para quem está nos acompanhando, tem que ficar ligado, cuidado para operar notícia, não é um negócio legal, não dá para ficar só escolhendo aí os seus ativos, tomando as suas decisões com base em notícias, tem que usar essas ferramentas que estão disponíveis, os gráficos, dar uma olhada nos fundamentos, utilizar relatórios, utilizar o máximo de ferramentas possíveis. O Victor está aqui para a gente dar esse panorama, esse esclarecimento em relação ao movimento gráfico. Podemos não ter perdido ainda essa base dos 100 mil pontos, a gente passou no número absoluto, mas podemos não continuar essa queda, isso só o futuro, só o mercado nos dirá daqui para frente. Victor, muito obrigado pela participação de hoje, seja sempre muito bem-vindo, tanto no BMC Stock, mas também no restante da nossa programação. Obrigado. Maravilha, continuamos com o nosso BMC Stock, trazendo as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado. Ampliamos a queda para o nosso Ibovespa. Começamos com 0,6%, 0,5% de queda e agora 1,04% de queda, nos aproximando inclusive dos 98 mil pontos. Olha só, quem estava apostando nos 98, o movimento continua negativo, 99.180 pontos. Então, patamar perigoso para o Ibovespa, como o Victor estava alertando há pouco, pode não ser definitivo, a gente pode não por conta dessa perda dos 100 mil pontos, a gente pode não continuar caindo, então pode baixar, ficar 2, 3 dias aqui em patamar negativo e subir novamente. Isso a gente vai ter que esperar para ver o que acontece e o que o mercado fará. No entanto, no dia de hoje, perdemos e continuamos essa perda de valor para o nosso principal índice acionário, 99.190 pontos. Principais destaques negativos, como eu mencionava, Magazine Luiza e todo o setor de varejo praticamente em patamar negativo. Quem está em positivo aqui é a Natura, que vem se recuperando da divulgação de seus resultados. Não veio boa, o mercado não gostou nada da divulgação dos resultados, por isso, neste mês apenas, nós temos uma queda superior a 11%. Então, essa alta de hoje, descorrelacionada ao restante do setor, ao restante do segmento, leve correção em relação a essas perdas da divulgação dos seus resultados. Se nós voltarmos ao nosso Ibovespa, nós podemos ver aqui alguns dos principais destaques negativos e positivos, como eu mencionava no começo do programa, muito correlacionado a essa curva de juros. Ponta longa dando uma empinada, varejo sofrendo, mas também outros segmentos que são muito sensíveis aos juros, como o setor de educação, na figura de Edux e também outros ativos aqui que estão presentes na nossa variação diária. E agora, para quem estava pedindo, falando... Bitcoin é bulls, Bitcoin é foguete, Bitcoin vai para o céu. O que está acontecendo com o mercado de criptoativos? Tá tudo verdinho. Olha assim, ó. Para quem queria ver esse movimento positivo, saiu um pouco do Ibovespa. Nós temos neste momento Bitcoin ganhando 4,46% de valor. Parece que a racionalidade foi para o saco aqui no mercado de criptoativos. Todo mundo está apostando na criptomoeda, no principal criptoativo do mercado, Bitcoin, 28.559. Ontem chegou a fechar no negativo. Durante a coletiva de Jerome Powell, ele apertou bastante para o lado negativo, chegou a perder
perder 3%, 4% de valor em apenas alguns minutos, 30, 40, 50 minutos, e agora nós recuperamos esse movimento de alta, 28.577. No podcast que vai ao ar hoje, às 8 horas da noite, CryptoCast, eu conversei com o Luiz Pedro, lá da Nord Research, que fala justamente sobre os perigos dessa euforia gerada com o mercado de criptoativos nessa recuperação e nessa crise do setor bancário. Então, cuidado com esses patamares de Bitcoin, cuidado com o ânimo, cuidado com a euforia, pode ser um patamar bem perigoso. O fundamento ele não existe neste momento. É o fundamento de longo prazo, mas as perspectivas de médio e curto prazo para o Bitcoin, para os criptoativos em geral, elas ainda não mudaram em relação ao ano passado. Nós não tivemos grandes notícias sobre cripto desde o final do ano passado, onde estávamos ali em 15 mil dólares. Então fomos de 15 mil dólares para 28, sem nenhuma mudança fundamental no cenário, só o mercado um pouco mais animado com criptoativos. Claro, você pode se aproveitar dessa situação, desse movimento positivo para uma operação de curto prazo, mas cuidado com o seu patrimônio, cuidado com a sua exposição, porque pode ser um movimento um pouco perigoso, movimento de euforia, movimento de grandes baleias do mercado se posicionando, claro, no principal criptoativo do mercado. O restante da criptoeconomia também segue esse viés positivo, Ethereum 5,40%, ganhando neste momento um pouco mais de valor do que o Bitcoin. No entanto, no agregado do mês, nós temos o Bitcoin se afastando do Ethereum, se afastando da cotação do segundo maior criptoativo do mercado. Litecoin também está em patamar positivo, 8,35%, Tron 7,37%, XRP 7,29%. Então, esse movimento de fortes altas ele se repete para a maioria dos criptoativos que nós acompanhamos por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do nosso intervalo, nós temos BMC Market na área, Alexandre Cabral, Alan Gani e desta vez, exclusivamente, esporadicamente, Paula Moraes do BMC Market. Vai ser uma conversa incrível. Depois do nosso intervalo, nós voltamos com a nossa programação. E lembrando, eu volto aqui a nossa programação ao vivo às 4 horas da tarde com o fechamento do mercado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.